Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Deixe-me encontrar vocês aqui. Boa noite. Hoje é a última terça-feira do mês. Hoje é dia 30 do 11, última terça-feira de novembro, e é dia de Boletim Escolar News. É dia da gente ver as notícias do mês de novembro aqui no canal. Carol, eu te vejo, mas eu não consigo te convidar. Você consegue? Boa noite para vocês. Então, hoje é dia da gente ver as notícias e é dia da gente conversar com a Carol e o Fabrício, que vem trazer as notícias para gente. Ah, enquanto, enquanto eu não consigo convidar a Carol aqui, como é que eu faço? Deixa-me ver. Achou! Vamos conversando. Boa noite, Carol. Boa noite, Ludmila. Boa noite, pessoal. Tá Espero que tudo esteja todo bem? mundo bem. Tudo O já, e Fabrício, você? tudo jóia. O Fabrício vai atrasar um pouquinho que eu tô passando perfume. Mas quando ele chegar aqui, a Ah, gente. homens. Enquanto isso, eu vou dando uns recadinhos aqui para a turma, tá bom? Então, olha só, Tá, Jó. pessoal. Hoje é, né, a última terça do mês, é dia de notícia, é dia de saber as vagas, é dia da gente se atualizar, né, sobre a educação, notícias de novembro. E hoje também é o último dia do cupom de desconto que a gente tem lá no curso do canal Boletim Escolar Online, o curso de BNCC. Lá no curso de BNCC, como todo mundo já sabe, a gente não aprende só sobre a BNCC, mas a gente aprende a planejar aulas, fazer um bom plano, usar o lúdico na hora certa, do jeito certo, com a intencionalidade. E o cupom é de 25%, é um desconto muito grande e hoje é o último dia. Então, link na bio e o cupom é Black25, tá bom? Então, vamos lá conferir, vamos aproveitar para a gente começar 2022 assim, um ano bom, esquecer esses últimos 2 anos que a gente teve, começar com um trabalho bacana mesmo, né, Carol? Porque esses 2 anos estão precisando ó, ficar para trás. Oh, com certeza, né? E um desconto bom aí, né? 25% é muita coisa, né? Descontão Uhum, com de certeza. novembro. E aproveitar a Descontão de oportunidade, novembro. né? As oportunidades estão aí, vão agarrar, né? Verdade, verdade. Porque não tá fácil para ninguém, né? Tem que aproveitar Não mesmo tá. os descontos. Bom, Com certeza. antes do Fabrício chegar, tem alguma coisa que você queira falar? Mas só para dar uma geral, que hoje a gente vai falar sobre as convocações na rede estadual. Começando só dar uma palhinha assim, que teve uma plenária no dia 25, então as notícias estão assim fresquinhas, quem não a plenária foi na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Aí nós tivemos várias informações, como que será a partir de agora, o processo de convocação, que eu acho que muita gente tinha dúvida para 2022, como que vai acontecer, e tudo a gente vai falar hoje. Vamos falar também de algumas vagas, escolas que estão aí com processo aberto, com bancos de talentos, aí são oportunidades. A gente vai falar um pouquinho também, falando um pouquinho da educação do ensino superior, a gente vai falar um pouquinho da situação da CAPES e dar um apanhadinho assim do Enem, falar também um pouco da bastante coisa, né? Falar um pouco também do novo ensino médio, que começa a partir do ano que vem, fala como que ele será. E é isso, as informações aí, só para deixar todo mundo bem informado e atualizado. Nossa, isso é muito importante, né? Saber como é que vai ser essa contratação, essa designação, para já poder se organizar, ficar tudo ok, né? Eu sei que quando a gente é designado é tão tenso, é tão triste o finalzinho do ano, é bom a gente ter as informações para ficar organizado, né?
ficar mais seguro. Então, E o novo ensino médio também é um assunto que está trazendo bastante dúvida, bastante ansiedade, né? Tanto para os professores quanto para os alunos também, né? verdade. Aqui a gente tem um saindo do ensino médio, outro entrando agora. Então a gente está bem assim, bem ofensivo com o ensino médio. É importante aí estar bem, não perder nenhuma oportunidade, né? E para isso a gente tem que estar bem informado, não é mesmo? Tem que estar muito Que bem informado. as oportunidades aí a gente não pode deixar passar. Então, sabendo de uma informação, por exemplo, uma vaga aqui que de repente a gente vai falar, serve para alguém, de repente uma pessoa consegue uma boa vaga a partir daqui, né? Que a gente está falando, que está vendo e divulgando. Então é isso, as oportunidades aparecem. Vamos aproveitar. É, E exatamente. vamos Agora nos os informar. contratos vão terminando e a gente vai sabendo de novos contratos, né, para poder não ficar em desespero, não ficar triste, porque não passar o final do ano sem uma perspectiva, né? Uma, uma, uma perspectiva mesmo É, para o e eu ano já, que vem. Hum, e eu já adianto assim que tem notícias boas assim para quem está na rede estadual de ensino aí, de acordo com olha que essa bom. plenária. Aí já vou adiantando assim que tem coisa boa assim. É, isso é muito bom. Nós vamos começar, né? Só esperar o Fabrício e a gente já fala sobre isso. É, ele já deve estar chegando por aí. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho de conteúdo do canal. Olha só, nós temos, para quem ainda não se habituou, né? Para quem ainda não conhece, nós temos essa live, que é uma live de notícias com a Carol e com o Fabrício, que acontece na última terça-feira do mês, para dar as notícias daquele mês, né? Para dar as notícias, no caso, hoje de novembro. Então, na última terça do mês, nós temos uma live. Todas as segundas-feiras nós temos lives para falar de didática, para falar de BNCC, de plano de aula, de estratégias, de recursos para trabalhar no ensino fundamental. Nas terças-feiras nós temos vídeos para professores, que são aqueles vídeos assim das perguntas que eu mais recebo, né, das dificuldades que os professores apresentam e pedem para trabalhar. Nas quintas-feiras, deixa eu conferir. Nas quintas-feiras, nós temos aulas para os alunos, né? Aquela aula que o professor pode ver como inspiração ou pode simplesmente enviar para o aluno. E aos sábados, nós temos uma novidade que já começou mais ou menos há umas 4 semanas, que é o trabalho com as competências socioemocionais, né? As competências socioemocionais que estão presentes na BNCC, né? São uma exigência e que nós precisamos trabalhar. Então, aos sábados, a gente tem uma história ou uma atividade para trabalhar a competência socioemocional. Essa é mais ou menos a programação. É claro que a gente tem também, né, alguns vídeos curtos, às vezes fora de hora, às vezes, né, algumas postagens, mas isso aí a gente sempre tem lá no canal Boletim Escolar Online, lá no YouTube. Essa live de hoje, né, que a gente faz aqui no Instagram, com a Carol e com o Fabrício, a gente posta lá também no canal com os links, porque aqui no Instagram os links não ficam clicáveis. Então, os links de todas as vagas, de todos os editais, né, para você se cadastrar, para você fazer sua inscrição, a gente coloca lá para você abrir. Agora, se você quiser os links também e não estiver achando lá, pode pedir aqui no direct que a gente manda a lista também, não tem problema não, né? Então, é isso, a gente tem essa programação com essa novidade da competência socioemocional, que é super importante para a criança, para a gente também, né? As pessoas dizem muito assim que hoje o mercado de trabalho contrata pela competência cognitiva, pela sua formação, mas demite pela competência socioemocional, né? Então, é muito importante a gente desenvolver integralmente, desenvolver a pessoa por completo. Desenvolver o cognitivo, o conhecimento, mas também ter uma autogestão, ter um autocontrole, saber ser empático com o outro. É isso que a gente está trabalhando lá aos sábados. Eu ainda não vi o Fabrício aqui. O perfume dele tá bem demorado. Tem alguma notícia que você queira falar antes dele chegar, Carol?
Ah, se quiser, eu já posso ir começando a falar algumas coisas enquanto Sim, ele não vamos está aí. começando e aí a gente fica atento aqui. Se ele chegar. Alguém fez um comentário aqui, eu não consegui ler. Vamos ver o que que a pessoa falou? Aqui é difícil de ver, né? Ah, que bom, já fiz minha inscrição no banco de talentos, aguardando classificação. Ah, isso mesmo, gente. É Boa isso sorte! mesmo. Boa sorte. E é para isso que a gente está aqui, para levar todas as inscrições possíveis, para ficar todo mundo seguro, tranquilo, organizado e ter perspectiva para o ano que vem também, né? Então, Carol, vamos começar? Vamos conversar? Então, tá, então eu já começo falando que os contratos temporários da educação, né, para quem está na rede estadual, eles vão ser prorrogados. Esses contratos, eles eram por um ano e serão prorrogados por mais um ano. Ou seja, vão até 3 de março de 2023, porque iniciou em 3 de março de 2021. E esse é para quem é servidor administrativo. Então, quem já estava preocupado com se ia ser prorrogado ou não, já tem essa boa notícia que vai ser prorrogado por mais um ano. E esses contratos terão direito a férias a partir de 2 de fevereiro, esses contratos completam 11 meses, e também terão um terço de férias. Mas, assim, essas férias é a partir de fevereiro, mas é as escolas que farão essa escala. Então, é de acordo com a necessidade, assim, as escolas, cada escola verá quando que cada um poderá entrar de férias, assim. Mas a partir do dia 2 de fevereiro de 2022, já está liberado. Ô, Carol, Dos contratos... deu uma picadinha quando você estava falando. Os contratos, então, vão ser prorrogados por mais um ano. Mas são quais Isso. cargos, quais funcionários? Deu uma picadinha quando São você estava falando. cargos de APB, ASB e AEB, que são mais ligados aos administrativos, né? Uhum. Tá certo. E Tá. eu não sei se vocês escutaram que terão direito a férias a partir do 2 de fevereiro de 2022, quando eles completam 11 meses, terão direito a um terço de férias. E as férias que eles terão direitos, cada escola que fará essa escala. Então, será de acordo, a partir do dia 2 já pode, mas tem que olhar lá na escola como que vai ser isso, cada escola, né? Uhum. Deixa eu ver. A contratação online dos cargos vagos durante o ano também serão aditados, ou seja, terão mais um ano de aditamento. Deixa eu ver a convocação. As contratações também especiais feitas em 2021, por causa da pandemia, eles também serão prorrogadas, essas contratações especiais também serão prorrogadas, então quem entrou aí devido à contratação especial devido à pandemia, também vai ter a prorrogação desse contrato. Deixa eu ver. Não haverá interrupção dos contratos, mas será aberto um novo processo de inscrição. Isso porque muitas pessoas, esse novo processo de inscrição será aberto, quem em 2021 teve tempo, a pessoa poderá ter a chance de ter uma classificação melhor contando o tempo de 2021. Então, isso é legal também, assim. Então, esse contrato vai ser aberto, mas quem quiser fazer essa inscrição para concorrer a ter uma melhora no cargo, então vai ser ótimo para a pessoa, né? Eu vejo isso como bom. Convocação para 2022. O processo será igual aos outros anos, vai ocorrer de forma online e com base numa resolução que deve ser divulgada até meados de dezembro agora. Então, só estão esperando essa resolução, os últimos detalhes dessa resolução, e já vai estar tudo certinho, assim, para a convocação para 2022, quem quer aí um novo cargo, né? E os convocados para 2021 também receberão um rateio de férias em janeiro de 2022. E quanto à remoção, que eu até falei na última live também, que a última live eu falei que estava aberta as inscrições para remoção. Então, o resultado deve ser divulgado no sistema semana que vem. Agora, por lei,
é publicado em janeiro, mas semana que vem já vai estar divulgado no sistema. E a Secretaria de Educação também, ela levou a CEPLAG o pedido de nomeação de 2,5 mil concursados ainda em dezembro deste ano. Então, quem ainda não foi nomeado, quem sabe vai ter uma boa notícia agora, né? Em dezembro deste ano. Nossa, que notícia boa, né? Que notícia Verdade. boa. A gente luta essa... tanto para passar, fica como a gente quer ser nomeado, né? Verdade. Essa plenária, todas essas informações assim, são dessa plenária que ocorreu no dia 25 de novembro agora. Ela foi pedida pela deputada Beatriz Cerqueira. E quem que deu essas informações na Secretaria de Educação foi o Tarcísio Monteiro. Ele é superintendente de gestão e pessoas e normas da Secretaria Estadual de Educação. E, assim, é muita coisa. A deputada Beatriz rebateu também sobre, por exemplo, sobre as férias, que segundo ela, a pessoa fica sem saber quando que ela vai ter férias ou não, que é de acordo com a escola. Aí tiveram alguns debates assim, sobre isso também. E o Tarcísio Monteiro falou também que todas as críticas também ao processo de convocação, o sindicato já entrou em contato com eles, então eles estão cientes dessas críticas, né? Mas, no geral, é isso também. Quem quiser assistir essa plenária, tem no site da Assembleia. Eu posso até te passar também o link, né? Quem quiser assistir, para acessar lá. Também. É legal, eu vou te passar o link também. Aí acessa por completo. Então, aqui a gente pode falar também sobre as vagas agora, né? Já que a gente está falando que muitos contratos serão prorrogados, a gente começa assim, a falar de umas vagas também. O Fabrício deu notícia aí. Só para deixar, o Fabrício me chamou aqui no WhatsApp e ele já deve estar entrando. Tá. Ué, gente, será que... Aqui ele, olha. Ele já estava por aqui, eu que lerdei. Vamos ver. Então vamos esperar. Olha, hoje ele vem direitinho, não foi de cabeça para baixo. Boa noite, Não, boa noite. Boa noite, Fabrício. meninas. Boa noite. Foi só o Fabrício entrar que apareceu o coração aqui na tela, vocês viram? Fiquei filmando. Opa! Até me arrumar aqui. Mas também ficou passando perfume um tempão? Boa noite, Fabrício. Quanto tempo, né? Tem um mês que eu não vejo vocês. Na Ludmilla já vi esse mês. A gente se vê, não se liga, né? Uhum. Então, peguei o bonde andando. Sobre o que estamos falando? A gente estava falando de uma plenária que teve na Assembleia, falando dos contratos da designação para 2022, os contratos também que serão prorrogados. Estou dando notícia boa aí, pessoal. Hoje a Carol vai falar só sobre as vagas, oportunidades, e eu vou dar a notícia do que andou acontecendo de mais importante. Isso mesmo. Então, aí, eu acabei de falar, quem você quiser falar agora, depois eu volto com as vagas, a gente vai revezando, né, para não ficar só falando agora. Então, beleza. Quero começar falando do Enem, né? O Enem que está aí em voga, os meninos fizeram a segunda etapa nesse domingo, dia 28, e um dado interessante, a gente teve 3 milhões e 600 mil, mais de 3 milhões e 600 mil inscritos nessa edição de 2021. É o menor número desde 2005. No ano passado, só para ter uma ideia, a gente teve mais de 6 milhões e 100 mil inscritos. Desse percentual, 81% era de escola pública e 11% era de escola privada. O INEP não divulgou ainda essa estatística, mas a gente acredita que vai se manter nesse número, né? No ano passado, 65% dos participantes já tinham concluído o ensino médio. 23% estavam concluindo e 12% eram treineiros, né? Que são os meninos aí que estão no ensino médio, primeiro e segundo ano, e estão já se preparando para a prova mesmo. Mas aí fazem só para treinar, não fica valendo os pontos para quando eles quiserem concorrer ao SISU ou alguma outro processo seletivo. E o interessante nesse ano
é que a gente teve na redação um tema que se chama Invisibilidade e Registro Civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Isso está sendo muito comentado, principalmente eu estou vendo muitos professores fazendo um resumo, comentando esse assunto, porque é um tema que pouco se falou nas últimas edições do Enem, focou-se muito nas últimas edições, questão da doença mental, a questão da violência, a questão das pessoas surdas, mas a invisibilidade civil é uma coisa que é novidade. E se a gente pegar um país, por exemplo, em que a gente não tem nem como mensurar quanto por cento da população não tem o seu registro de nascimento, não tem uma carteira de identidade, isso é muito grave, porque a gente não consegue planejar políticas públicas para abranger essas pessoas. E essas pessoas, elas ficam literalmente invisíveis para o poder público, né? Elas não podem se candidatar a um projeto, a um programa um programa assistencial, um Bolsa Família, por exemplo, o que hoje chama de Auxílio Família, não terão direito à aposentadoria, não terão direito aos serviços básicos de educação, saúde. Então a gente pensa o quanto que é grave isso e quanto que exigiu dos alunos esse ano um grau maior de reflexão, né? Mesmo tendo os textos motivadores, que é para dar aquele pontapé nos alunos, mas a gente vê que o estudante ele precisa estar atualizado sobre isso, estar sempre vendo essas questões, seja pelo noticiário, seja na sala de aula com os professores, que é uma realidade que está aí na nossa cara, e muitas vezes a gente não enxerga justamente por causa da invisibilidade, né? Essas pessoas são invisíveis para a sociedade, e aí pensa assim, é normal, né? É normal, sempre vai ter uma margenzinha da população que vai ser invisível, mas não seria ideal normalizar, né? Isso tem que ser apontado, discutido, e esse foi um ponto muito legal que a gente viu no Enem desse ano. Acompanhando as aulas, as correções do Enem, lá no Se Liga, eu vejo que os professores eles ressaltaram muito a questão da interdisciplinaridade. Então, não se cobra mais esses conteúdos. Por exemplo, o aluno que tem que saber resolver a equação da velocidade, resolver a equação da força, saber quais são as fórmulas aí da trigonometria, eles têm que aplicar isso em exemplos concretos, né? Então, dá um gráfico aí da variação dos preços dos alimentos, por exemplo. E aí o aluno tem que enxergar nesse gráfico um triângulo, né? Um triângulo retângulo, tem que enxergar em uma função, tem que enxergar produtos notáveis. Então, isso aí é muito legal no Enem, né? Não é uma prova que ela não é uma prova conteudista, ela é uma prova que o conteúdo você já tem que ter, né? De base. Então, ela quer ver como que você identifica esse conteúdo nas questões. Então, esse é um ponto que está sendo muito apontado. O INEP, né, que é o Instituto Anísio... esqueci o nome agora, gente. O INEP, que é o responsável... Anísio Teixeira. Anísio Teixeira. Valeu, Carol. Ele que é o responsável pela realização do Enem, informou que os gabaritos vão ser disponibilizados nessa quarta, amanhã, dia 1º. Então, os alunos já podem conferir os gabaritos das provas e o resultado sai no dia 11 de fevereiro. A gente vê, fazendo uma análise, como que o porquê desse número de inscritos ser tão baixo desde 2005. E a gente vê que são vários fatores, né? A gente tem o processo da pandemia, que foi um desafio para o ensino. Por mais que que as escolas tentassem driblar esse cenário, promovendo o ensino remoto, mas a gente vê assim que a própria Ludmilla pode estar aí de prova, né? Muitas vezes para você motivar o aluno, para você cobrar a presença, para você deixar o aluno assim mais motivado mesmo para a realização das atividades, é um desafio. Muitos professores também, por ser uma novidade, eles não souberam ainda lidar com a tecnologia, porque uma coisa é você estar dentro da sala de aula, presente com os alunos, outra coisa é você estar tendo a intermediação de uma tecnologia. E aí tem os alunos, né, que malandram, tem os alunos que tiram da tela, fica só no áudio.
Aí a professora não tem nem a garantia de que eles estão prestando atenção. Na sala de aula, você bem ou mal, você tem uma garantia, porque eles estão sentados, né? Então não tem muita opção. Mas esse ensino à distância, a gente mostra que foi um fator desmotivador para muitos alunos tentarem o Enem esse ano. Até pela questão também do pouco acesso à tecnologia. Se você pegar esses lugares mais afastados, em que a gente ainda não tem uma expansão de linha telefônica e linha de internet, então isso desmotiva muito, né? Eu posso até dar um exemplo disso, porque no ano passado eu estava, no início da pandemia, assim, uma boa parte, eu fui para uma cidadezinha do interior, distrito de Diamantina, Conselheiro Mata. E lá, assim, agora, poucas pessoas têm acesso à internet lá. E, na verdade, a internet lá, a cabo, não tem muito tempo que surgiu. E eu até, inclusive, eu ajudava muitas crianças que elas iam me procurar para ajudar nessas tarefas deles, que os professores mandavam. E eles não tinham acesso à educação. Tem o programa O Se Liga na Educação, que ajuda muito, mas eles lá não pegavam, eles não tinham acesso a nada, assim. Aí muita coisa eu que ia ajudando eles e dando uma orientação, mas eu pude ver isso, sim, de perto, de uma cidadezinha, distrito, tem, sei lá, menos de 2.000 habitantes, bem pequena mesmo, e as crianças estavam aí, sem ter o apoio assim, dos professores durante a pandemia. Aí é só um exemplo que eu queria dar. É verdade. Mesmo onde se tem o acesso, às vezes a gente julga assim que o número de aparelhos celulares é imenso, né? Todo mundo tem, mas quantos aparelhos tem na casa? Quantos filhos tem? Né? Às vezes os aparelhos estão com os adultos que trabalham o dia todo e não podem deixar com as crianças, e aí quando chega não tá, né? Não tá ali tão descansado mais, já é tarde, né? Já é uma sobrecarga para o adulto que chega e vai ter que fazer toda aquela tarefa com a criança. E tem, gente, aquela coisa do olho no olho de sala de aula, né? Porque a gente explica e fala assim, todo mundo entendeu? Aí eles falam assim, entendemos. E a gente olhando para eles, quem não entendeu? Isso não aconteceu nesse momento, né? Além de ter a evasão que a gente sabe que teve, principalmente desse público de ensino médio, né? Quando cai a condição de vida das pessoas, eles são os primeiros a deixarem a escola e trabalhar e dar uma ajuda em casa. Então, muito deve ter vindo daí também. Muito dessa queda, né, nas inscrições deve ter vindo daí também, de pessoas que abandonaram o ensino médio ou não se sentiam seguros. Porque quando a situação está difícil, você pagar ali uma inscrição sabendo que não vai passar, nem inseguro de que você passa, é complicado, né? E se você pensar que no último Enem, por exemplo, que mais de 60% são de estudantes que já concluíram o ensino médio, você pensa aí, tem uma gama gigantesca, você pode ir desde pessoas que não estudam há 5, 10 anos, como pessoas, por exemplo, da terceira idade, né, que estão tentando uma recolocação no mercado e estão fazendo o exame de novo. Então, essa é uma parcela que carece de mais atenção, porque deixou de estudar há muito tempo. Uma coisa é você ver uma pessoa que está concluindo o ensino médio, que bem ou mal está com conteúdo fresco na cabeça e vai ter menos dificuldade para assimilar. E outra coisa são essas pessoas aí que já saíram, já se formaram no colégio há muito tempo. E tem toda essa questão que você falou, né, de ter que trabalhar, de ter que prover a casa. E fora também os distraidores, né? Que o ensino à distância, querendo ou não, você tem distraidores em casa. É o pai e mãe que chamam o menino, é o gato que pula em cima do material de estudo, a pessoa vai comendo, fica lanchando e assistindo aula. Então, todos esses distraidores também comprometem a qualidade, não a qualidade do ensino que é passado, mas a qualidade do aprendizado, né? Claro, é verdade. Bom, então de Enem temos isso. Pois é. E é um novo desafio, é uma modalidade que veio para ficar, né? O EAD, na verdade, o trabalho remoto já é uma realidade nas empresas, inclusive, né? Muita empresa não voltou para o regime presencial, que viu, eu posso fazer o trabalho acontecer de casa, reduz custos,
né, mantém as pessoas em casa mesmo e consegue. A pandemia trouxe essa mudança no mercado de trabalho e trouxe também no mercado do ensino. Então você vê muitos cursos agora, a oferta de cursos EAD, tanto de ensino superior quanto de pós-graduação, até mestrado, deu um boom, né? E o EAD é uma realidade que você não tem mais como voltar atrás. Eu, particularmente, eu ainda prefiro, se eu pudesse escolher, preferia o ensino presencial, por causa dessas questões todas, né? A gente está em contato com o professor, a gente está no ambiente da sala de aula, troca experiências com os colegas, a gente não tem muito distraidor, mas muita gente não tem essa realidade, né? Não pode escolher, só consegue estudar com o tempo que sobra no EAD. E aí a gente tem ainda no EAD as aulas síncronas e as assíncronas, né? Que as síncronas é em tempo real, você acompanhe e se vira. E a assíncrona, que a maioria fica lá disponível para você fazer o tempo que você tiver. Então, acho que no futuro... Acho assim, que assim, tem essas desvantagens, mas também tem as vantagens assim também, né? Para quem não tem uma condição, ou para tem tanto de ensino à distância, o tanto de oportunidades, quem não poderia fazer uma faculdade em algum outro estado, tem essa oportunidade para fazer com ensino à distância, às vezes de custo também, que o custo é menor. Aí tem assim, a gente tem que pesar cada um quais que são as vantagens e desvantagens. Eu também gosto muito do cara a cara, eu gosto de estar com o professor ali, olho no olho, aprendendo, eu gosto muito. Mas eu confesso também que nessa pandemia, o que eu fiz de curso à distância, assim, que me ajudou também, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ver se tem vantagens e desvantagens também, né? E a tecnologia... Como ele é uma modalidade... Torna mais acessível, mas exige mais disciplina. Com certeza exige muito mais disciplina. Né? Porque assim, olha, essa aula está gravada para ver quando eu puder, ou quando eu quiser. Mas em algum momento eu tenho que ver, né? Então, eu acho que torna mais acessível. Às vezes eu não poderia, né, ir a outro lugar. Olha como que é interessante, como que a gente vê pessoas, né? No canal, por exemplo, a gente tem a maioria dos espectadores brasileiros, mas nós temos pessoas assistindo em Portugal e em Angola também. Então, olha como que torna mais acessível. Por outro lado, exige da gente uma disciplina muito maior, né? De estar ali, de marcar um tempo para ver, de evitar distrações, né? De fazer um bom planejamento para não deixar tudo para a última hora e acabar perdendo as coisas, né? Porque senão fica difícil. Mas aí eu já... emendando também, assim, do que o Fabrício está falando, teve uma renúncia dos funcionários da CAPES ontem, assim, e um dos pontos que eles falaram, tem vários outros pontos, mas um dos pontos era justamente sobre a CAPES estar mais interessada no ensino dessa educação à distância. E eles falam assim, até peguei um trecho aqui, que o EAD definitivamente não é a modalidade de ensino dos melhores programas de pós-graduação do mundo. Só lembrando que a CAPES, ela serve para regulamentar e fomentar a pós-graduação, mestrado e doutorado aqui no Brasil. Aí a gente teve ontem essa demissão foram 6 coordenadores e 47 consultores. E tem outras... Eu vou deixar o Fabrício terminar de falar, porque só que eu lembrei disso e estou emendando aqui, da educação à distância. Aí eu já emendei um pouquinho, mas é isso. E eles criticaram essa educação à distância, falando que a CAPES está tendo mais interesse nelas. Pois é, a gente tem que pensar também a questão do acesso à tecnologia, né? Porque ao mesmo tempo que ela é inclusiva, por um lado, igual a Carol citou, o valor de um curso, o mesmo curso EAD, chega a ser quase 50% mais barato do que um curso presencial. Aí, justamente nessa lógica empresarial, né? O aluno não tem que ir à instituição de ensino, tem menos consumo, tem menos gasto, não demanda um professor por turma, né? A aula está lá gravada, é atemporal, então o mesmo professor consegue transmitir o conteúdo para o maior número de pessoas. E tem essa questão do acesso, né? Os rincões que a gente tem no Brasil, que ainda não tem acesso ao básico da comunicação. A gente está falando, por exemplo, no sinal de TV, né, que é o Se Liga. O Se Liga ele é transmitido pela Rede Minas e também pelo YouTube. A gente vê que a cobertura do YouTube, muitas vezes, ela é maior
não só pela questão geográfica, né? Porque tem gente do mundo inteiro que pode assistir pelo YouTube, mas a gente vê também a questão da tecnologia, né? Quanto que o sinal ele está ampliando muito mais, por exemplo, do que no interior, que ainda para pegar um programa de TV no interior, o sinal da televisão ainda não expandiu tanto. E olha que a TV tem mais tempo de tecnologia implantada do que o celular e a internet. Então a gente vê aí uma certa discrepância nesses dados, mas o fundamental, seja pela TV ou seja pelo celular, para quem pode, né, ter acesso ao EAD, ao ensino à distância, é o que a Ludmila falou, a questão da disciplina, a questão da pessoa manter o foco, estudar, porque uma coisa é fato, o conteúdo que está sendo transmitido é o mesmo, né? O formato, a forma como o professor expõe esse conteúdo, ela varia um pouquinho por causa da plataforma, do suporte, mas o conteúdo é o mesmo. Então, isso exige muito mais dedicação e empenho para estudar em casa. E é uma realidade que já chegou, a gente vai ver no futuro como é que vão ser as consequências disso daí, né, na formação dos alunos. Deixando bem claro aqui, gente, que nós estamos falando para mim tá travando toda hora de aqui. ensino médio, pós-graduação, faculdade, né? Porque às vezes tem gente aqui que é do fundamental, como eu, ou é da educação infantil, e nesse caso a gente não transmite conteúdo, a gente proporciona vivência, a gente desenvolve habilidade. Então, a gente está falando aqui do ensino, é o mesmo conteúdo, nos casos, né, de pessoas maduras, já com toda a cognição formada, personalidade formada, né? Nós não estamos falando de crianças, não. Tá bom? Só para deixar claro, abrir esse parêntese aqui, porque tem muita gente que assiste a gente que é do Fundamental 1 e até da educação infantil também. A Carol tá congelada. Gente, o meu tava congelado ainda? A gente te ouve, mas não Carol, te vê. Sério? Será que eu tento sair e entrar de novo? Será que resolve? Mas, Tenta, a gente te espera, não vamos sair daqui, não. A gente espera. E aí, se não der certo, você sai, a gente avisa de novo. Tá, joia, beleza. Pode ir, ô Fabrício, você terminou? Não, tem mais coisa para falar, mas eu te espero entrar se você quiser. Não, é só para saber. Se eu Bom, de Enem... Bom, Enem é isso, né? Já esgotamos no Enem. Agora vamos para a notícia. Aproveitando o gancho do Enem, agora vamos falar do novo ensino médio, né? O novo ensino médio também é outra realidade que está chegando nas escolas. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, eu não sei se no Brasil ele vale tanto para as escolas públicas quanto para as privadas. E a ideia do Ministério é implantá-lo gradativamente. A mesma estratégia que a Secretaria de Educação aqui de Minas Gerais vai usar para implantar o novo ensino médio. Então, uma mudança vai ser na carga horária, né, que antes era de 833 horas e 20 minutos, vai passar para 1.000 horas. Né? Então, a carga horária aumenta também, com isso, vai ter um sexto horário, e também aumenta os conteúdos, né, os conteúdos da formação dos alunos. O governo espera implantar agora em 2022, começar pelo primeiro ano. Aí em 2023 ele já pega as turmas de primeiro ano e segundo ano, né, que seriam o primeiro ano do ano anterior. E em 2024 aí ele vai pegar primeiro, segundo e terceiro ano. Então esse processo gradativo ele vai sendo implantado justamente para dar um tempo também de toda a estrutura da escola se adaptar a essa nova modalidade, porque você tem mais carga horária, você tem mais conteúdo, você tem mais tempo na escola, e isso tem que ser explorado de alguma forma. Então, os conteúdos básicos, eles continuam. O que a gente... na nossa época, a gente falava português, matemática, física, química e tal. Hoje, a nomenclatura mudou, né? Então, agora, a formação geral básica é linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza e suas tecnologias. Então, essa formação básica permanece. O que vai ter de acréscimo vão ser disciplinas, por exemplo, projeto de vida,
preparação para o mundo do trabalho, práticas comunicativas e criativas, humanidades e ciências sociais. Então, são conteúdos que você vê que não são mais técnicos, né? São conteúdos mais sociais mesmo, mais humanísticos, voltados para o mercado de trabalho, voltados para a sua formação enquanto cidadão, enquanto profissional também. E aí vai ter umas optativas que vão ser oficinas, aí cada escola vai determinar se vai utilizar ou não. E aí seria cinema, cultura midiática, questões mais pontuais, disciplinas mais pontuais. Mas, a princípio, a ampliação do ensino médio vai ser dessa forma, gradual, com mais carga horária, vai ter um sexto horário e vai ter esses conteúdos além. E sem dar spoiler, porque senão me matam se eu falar isso, mas esses conteúdos que a gente citou aqui, eles também vão ser abordados pelo Se Liga na Educação. Então, só isso que eu posso falar, não falo mais nada, senão amanhã eu chego no RH com você não trabalha mais aqui. Tô brincando, Gente, tá? só pensando um pouco isso, porque sai de uma cultura assim, da pandemia, que os alunos estão acostumados com esse ensino à distância, que a gente estava falando, né? Que ficou longe do professor, e agora começa com o novo ensino médio a ficar mais tempo na sala de aula ainda. Mas, assim, são dois extremos, assim, que vão conviver, que os alunos terão oportunidade, e professores, né, também vão ter oportunidade de passar por esses... Professores não, né, que tem professor que dá aula de manhã, à tarde, à noite, mas essa é uma observação, assim, que eu fiquei pensando, não, na pandemia, a gente estava discutindo agora, né, na pandemia, essa distância das salas de aula, e agora vai ficar mais tempo, assim. Verdade. Pois E é é. interessante esse cuidado com uma formação mais integral. No começo, Fabrício, a gente estava comentando aqui sobre a competência socioemocional e como que a gente é contratado pela nossa formação e a nossa competência cognitiva, mas a gente é demitido por causa da socioemocional, né? Porque por não saber lidar com problemas, não saber lidar com conflitos, não entregar as tarefas no tempo certo, né? Então, assim, é muito importante essa formação integral, né? A questão do projeto de vida, entender que a gente não tem que entregar a vida na mão da sorte, que dá para planejar, que dá para a gente, né, estruturar esse caminho que a gente quer seguir para atingir nossos objetivos, que o estudo e a escola servem para isso, né? É uma perspectiva interessante, é uma ótica interessante para essa educação, né? Para a educação do jovem ali. E é um conteúdo que faz toda a diferença na vida adulta, vida profissional. Se a gente tivesse tido esse conteúdo quando nós nos formamos no ensino médio, com certeza a nossa cabeça no mercado de trabalho seria amadurecida há mais tempo, né? Esse conteúdo a gente teve que aprender na marra. E agora, dentro da sociedade, né? E quando eu digo utilidade, eu falo no sentido assim, de qual que é a contrapartida, um sentido, né? Um sentido para a própria vida, tanto pessoal quanto profissional, principalmente. E é legal discutir isso dentro da escola, e ainda mais os professores que estejam nos assistindo, a maioria que estuda, que trabalha com ensino básico, pode perceber isso no perfil dos alunos, né, da nova geração, que são alunos mais ansiosos, eles têm assim, um timing muito diferente, eles pegam as coisas com uma rapidez muito grande. É uma turma que, se você for passar um conteúdo técnico, eles absorvem uma velocidade muito absorvida. Um preparo. É uma turma que parece que é tão acelerada que tem que se adequar ainda ao mundo. Tipo assim, as coisas não acontecem na hora, tudo na sua hora, né? Tem uma hora para acontecer e para isso você tem que ser preparado. E a gente vivencia muito isso no mercado de trabalho. Então, assim, começar a abordar esses assuntos desde cedo já vai preparando esse aluno, futuro profissional, futuro cidadão também. Fala, Carolzinha. Não, é que essa ansiedade, assim, você está falando, ela já é do jovem. Eu vejo assim, porque eu tenho filha pequena e tenho um irmão que é adolescente, e eu percebo isso, os amiguinhos, que o jovem já é ansioso, assim, por natureza, e com isso, eu acho que potencializa essa ansiedade. E você está falando, assim, dessas novas habilidades, essas habilidades socioemocionais,
E é muito importante, principalmente com essa chegada da tecnologia, assim, também, a gente só recebendo muita informação, tudo muito técnico, e computadores pegando emprego, a tecnologia pegando emprego das pessoas, empregos técnicos. Então, o que a gente tem que melhorar mesmo, tanto para a convivência, que eu acho mais importante, assim, e como para carreiras também, pensando o futuro e como pessoa, é isso, assim, melhorar essas habilidades socioemocionais. E eu acho muito legal a escola ajudar nesse papel, eu acho que os pais também têm que ajudar, e a escola abordar isso também, formando um estudante, um cidadão, né? Era Um isso. outro Tem ponto muitas interessante, críticas, eu vejo muitas. Ah, desculpa, pode falar. um outro ponto interessante é quando o Fabrício fala dessas oficinas que são optativas, são oficinas? Sim, seria um conteúdo a mais, né? Pode ser tanto Isso. oficina quanto ensino mesmo regular, como uma disciplina. Mas essas que são optativas, eu acho muito interessante porque elas desenvolvem potenciais que às vezes na sala de aula com conteúdo mais regular a gente não desenvolve. Então, às vezes a pessoa tem ali um potencial enorme para uma música, para um cinema, para uma coisa assim, e a escola reduz, porque tem que reduzir mesmo. Não dá para ensinar tudo para todo mundo. Né? A gente não tem tempo hábil para isso. Então, essas optativas, elas dão a oportunidade das pessoas se desenvolverem na área que elas têm um interesse, que elas têm, né, assim, uma aptidão, porque as pessoas são diferentes. A gente tinha até um tempinho atrás, vamos falar até ontem, um ensino médio que a gente queria formar médico, advogado e engenheiro. Se não fosse um desses três, nem servia. Né? Então, é muito interessante essas optativas, porque as pessoas são diferentes, nós estamos formando pessoas diferentes, e aí a gente dá essa oportunidade de desenvolver ali dentro da escola também, né? Essas diferenças, essas aptidões. E tem muitas críticas feitas ainda nesse modelo, porque, claro, críticas de quem ainda não entendeu a proposta, mas falando que esses novos conteúdos eles vão servir para criar trabalhadores, vão moldar as pessoas para o mercado de trabalho. É como se fosse aquela lógica do Chaplin, do Tempos Modernos, entra dentro da escola e vai todo mundo sendo homogeneizado. E é justamente o contrário. Né, você colocando isso e deixando o aluno livre para optar, para decidir, você está potencializando as capacidades de cada um, igual você falou. Você está formando, está tendo a formação básica, porque ainda hoje é preciso que a gente saiba contar o dinheiro, saber onde a gente vive, né? Saber ler um mapa, ter essas características, essas habilidades assim que são fundamentais para o cidadão. Mas você tem que ter também formações humanistas, formações para você entender como que a sociedade é construída, né? Como é que ela se organiza nos três poderes, como é que tem debater essas questões que estão aí, mas que ninguém até então não parava para pensar, sobre racismo, por exemplo, né, sobre o machismo estruturado, né, sobre os preconceitos. Então, quando você escancara isso na forma de uma aula, de uma disciplina, você convida a pessoa a pensar, por mais que no começo seja um choque. E isso aí você não está formando robozinhos para o mercado de trabalho, você está formando cidadãos. Né, cidadãos com capacidade crítica, ainda que não queiram pensar muito sobre, mas o convite na escola está sendo feito. Então, isso é muito legal, né, de estar ofertando. E o mais legal é que não é só para a escola pública, então as escolas particulares também vão ser abrangidas por esse modelo. Então você vai ter um pouquinho mais de democratização do ensino, embora a gente ainda saiba que hoje está longe disso acontecer, mas estamos no caminho. Eu acho que as críticas, elas acontecem porque nada começa perfeito, né? Sim. Mas quando a BNCC foi apresentada para a gente, né? Eu comecei a estudar muito e uma coisa que eu achei interessante foi o seguinte, nós tínhamos escolas muito conteudistas, que a gente vai formar seu filho para passar em qualquer vestibular, e a gente tinha escola do aluno ser feliz.
né? Aquela escola acolhedora. E a BNCC veio dizer que tem que ser os dois, né? Tem que ser os dois. Tem que ter uma saúde, um ambiente acolhedor e saudável, mas tem que ter o cognitivo também, né? A gente precisa saber que a Terra não é plana, que vacina funciona, que lugar de mulher não é na cozinha. A gente tem que saber essas coisas, mas a gente também precisa ter um equilíbrio, um socioemocional, tanto que as competências gerais ali, elas começam no conteúdo e vão parar lá na atitude, né? Socioemocionais, não, as 10 competências gerais. E eu acho que quando o novo ensino médio inclui o mundo do trabalho, ele não está reduzindo a criança, a pessoa a uma ferramenta. É porque o mundo do trabalho faz parte da nossa vida, né? A gente tem que se colocar bem nele para que a gente tenha um equilíbrio de todo o resto. Afinal de contas, se você não paga suas contas, não tem equilíbrio emocional que sustente, né? Então, a gente tem que ver que tem um equilíbrio, que tem que ter mundo do trabalho, sim, mas a gente tem também as humanidades, a gente tem, né, a possibilidade de desenvolver diferentes aptidões. Então, eu acho que a proposta é interessante, o caminho é interessante. Ainda que tenham problemas, eles podem ser resolvidos a partir do momento que começar a funcionar, for implantado e a gente for vendo os problemas reais, né? Pois é, antes de formar profissionais, a gente está formando cidadãos, nós estamos formando pessoas com senso crítico e com capacidade até de autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele pega aí você conhecer suas emoções mesmo, e num ambiente, se o aluno vê isso num ambiente escolar, é como se a sociedade para ele, olha, é por aí mesmo, sabe? Para pensar nessas questões que elas vão ser importantes na sua vida. Uhum. É Ó, dando umas travadas aqui para mim. Oi, Carol. Que estava dando umas travadas aqui para mim. Mas eu acho que esse novo ensino, você estava falando das críticas no início, críticas sempre vão aparecer, e também eu acho que não vai ser perfeito, e ao longo do tempo vão encaixando, vão mudando. O que não vai ser perfeito, mas eu acho que o importante é começar, não é? E com esse começo que as coisas vão poder se desenvolver e vão poder ter uma escola melhor, né? Uma escola, igual você falou, que forme cidadãos, uma escola que está mais para o lado humanístico e também que inclua o mercado de trabalho. Você falou, a Ludmila falou, o trabalho também está na nossa vida, né? Está incluído na nossa vida. Pois é. E falar Trabalho, ensino. Oi? E falar em mercado de trabalho, daqui a pouco tem as vagas, né, gente? Balcão de empregos aqui, ó. Bom, por último, para fechar o giro aí de notícias, é uma coisa que até a Carol me mandou essa pauta, eu dei uma olhadinha, foi bem legal, aliás, bem interessante. O governo de Minas sancionou uma norma que permite aos alunos que foram vítimas de violência doméstica e familiar de mudar de colégio. Então, esses alunos, isso vale por enquanto para a rede estadual de ensino, mas com certeza vai se expandir para as redes municipais também. E o estudante ele pode ser transferido para uma nova escola caso ele mude de endereço em razão dessas violências cometidas. E essa medida ela abrange não só o aluno, ela abrange também a mãe, abrange o responsável legal. E você vê que é muito importante, né? Que principalmente os alunos que estão aí com medida protetiva, né, um grupamento familiar ainda que está sob medida protetiva e precisa mudar de endereço, imagina quanto conflituoso, quanto difícil seria essa pessoa continuar na mesma escola, até marcada, né, por esse autor da violência. Então, quando ela tem a oportunidade de mudar de colégio, com um detalhe, a vaga é garantida. Não fica esperando a escola abrir uma vaga, não, o Estado garante uma vaga para ele mudar de escola. Isso é mais um componente na proteção desse aluno, dessa mãe, desse grupamento familiar que está aí passando por essa, nem diria crise, né? Por esse absurdo que é a violência doméstica e familiar. Mas já é um avanço muito positivo a gente ter essa flexibilização na educação também, né? Igual a gente estava falando na escola.
A escola não é simplesmente um lugar que o aluno chega, recebe conteúdo e vai embora. Tanto é a comunidade escolar. Então, se não se levar em conta todo o contexto social, familiar, econômico desse aluno, vai adiantar de nada, né? Uhum. Mas aí foi a boa notícia do dia é essa, e a gente espera aí os novos capítulos para isso se expandir também para o ensino municipal. Os alunos já vão ter mais informações sobre como fazer essa transferência. Aí o pontapé foi dado, né? A norma já foi sancionada. Então agora, de notícias a gente tinha isso, vamos voltar para o balcão de empregos. Então, vamos lá. Tem vaga aí, ó, gente. Vagas da Rede Carol. Verbita, sou eu. Rede Verbita é a que mantém o Colégio Arnaldo e a Faculdade Arnaldo. E ela está com vaga aberta para os professores. E ela também, além do Colégio Arnaldo, também ela tem escolas e faculdades em Juiz de Fora, Barra Mansa e Pará de Minas. Então, já passei o link aí para a Ludmila, ela vai deixar o link para vocês, quem tiver interesse. E também a Rede Cromos. A Rede Cromos está contratando professor de educação infantil, vaga CLT, áreas de educação, ensino e idiomas, e eles estarem em pós-graduação. Também deixei o link. Tanto a Rede Verbita quanto a Rede Cromos não deixou nada de salário, carga horária, mas tem os links lá que a pessoa vai passando pelas etapas, vai sabendo mais informações. Grupo NID ainda está com inscrição, já tem um mês de vagas abertas, tem vagas abertas para quem tem formação em pedagogia, unidades para trabalhar no Santa Lúcia, em BH, e no Alphaville, em Nova Lima. E a FIENG também, quem é pedagogo aí, atenção, que a FIENG está contratando pedagogos, e a FIENG deixou o salário, ó, R$ 5.024, 40 horas, de 7 às 16. Tem vale alimentação e vale refeição, que varia entre R$ 26,90 e R$ 13,45. Tem plano de saúde, previdência privada, seguro de vida e vale transportes. Só que o currículo tem que ser cadastrado até dia 2/12. Depois da manhã, não é dia 2, hoje é dia 30, amanhã é dia 1. Depois de amanhã, então atenção. Então, a FIENG, quem é pedagogo aí, tiver interesse. E tem a Sociedade de Inteligência e Coração, que é o SIC, que tem vagas também para professores, está com cadastro aberto para o Banco de Talentos. E essa SIC é das unidades, tem vagas para professores da educação infantil e ensino médio em todas as unidades que é do Colégio Santo Agostinho. Então, isso de vaga também não deixou. O único que deixou remuneração foi a FIENG, né? Que é 5.024. Mas os outros não tem, não. Mas tem os links para quem quiser concorrer a essas vagas, entrar lá e, quem sabe, começar 2022 com uma vaguinha aí boa, né? E quem está na designação também, a gente já teve a boa notícia, quem tem os contratados terão um contrato do ensino estadual, da rede estadual, terão os contratos prorrogados. Então, isso de vaga, de notícias assim, de emprego, é isso. E, pessoal, lembrando que a Carol já me passou todos os links das vagas que ela falou, já estão numa lista. Eu vou postar esse vídeo aqui, essa live, lá no meu YouTube, porque aqui no Instagram você não consegue clicar nos links. Então, eu vou postar lá. Se alguém quiser, não estiver achando lá, me pede no direct que eu envio também, não tem problema, tá? Nós temos todos os links, eu vou deixar aqui também, mas aqui você tem que copiar, colar lá no navegador, senão não abre, tá bom? Mas nós vamos deixar todos os links para vocês e desejar, assim, que todo mundo passe nas vagas, que todo mundo se coloque bem para começar o ano que vem renovando tudo, renovando a nossa esperança, a nossa energia, né? Porque a gente está precisando de trabalhar muito pela educação nesse momento, né? Que a educação foi um setor que sofreu demais com a pandemia. Então, a gente precisa se mexer aí para voltar. Claro que a gente fez tudo que podia nesse período, mas o que a gente podia nem sempre foi suficiente. Então, a gente vai precisar voltar e desejando que todo mundo consiga se organizar, se colocar bem para esse ano que vem. Por favor?
Ó, travou. Nós terminamos? Eu não sei, tá dando umas travadas aqui que eu não sei se parou ou não. Gente, olha para você ver o que é que os alunos sofreram, né? O que é que os alunos sofreram com essa internet travando? Você entendeu o que o professor explicou? Eu não sei, aqui eu tô no meu prédio, tem uma antena de celular aqui, eu não sei se isso ajuda ou atrapalha com essa chuva que tá caindo aqui. Aí eu não sei por isso. Ajuda sim, né? A votação, várias coisas, mas não ajuda com a internet. Umas 3 horas antes da live, a internet aqui em casa parou todinha. Eu falei, pronto, como que eu faço? Mas deu certo. Ainda bem. Tamo aí. Para não ter problema, eu já liguei, resetei o Wi-Fi uns minutinhos antes. Acho que deu, né? Não deu uma travada aí, não. Mas varia da região, né? Tem região que a internet tá um caos e nem tá chovendo ainda. Né? Aqui tá chovendo um bocado, assim. Aqui tá chovendo desde cedo, bastante. E nós estamos na mesma cidade, hein? Olha pra você ver. Como é que em cada bairro o toró cai numa hora. Que doideira, né? A Adelina entrou agora, você vê, gente? Agora, Adelina. 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 A Fabiana também, intérprete de Libras. Não reconheço ela, não. Então, gente, era isso que a gente tinha para falar. Nós demos notícias, falamos do Enem, do novo ensino médio, né, das vagas, notícia boa também para quem é contratado, né? Falamos da designação e um monte de vagas. As vagas vão ficar todas na lista de link, já expliquei aqui para vocês. Muito obrigada por terem assistido até agora. Muito obrigada, Carol, Fabrício. Obrigada, eu. Até a próxima. Até a próxima, Ludmila. Muito obrigada aí. Na próxima aí a gente vem com muita informação aí para o pessoal. Espero que muitas vagas e muitas notícias boas aí da educação. Com certeza. Para a gente fechar o ano, como a Ludmila falou, com mais esperança. E mais vontade de mudar o que precisa ser mudado. É verdade. Então, gente, muito obrigada e até a próxima. Até, meninas. Um beijo. Até a próxima. Para vocês também que estão assistindo.